Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 31 de maio do ano de 2024, último dia do mês. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha a programação aqui na Rádio Número 1 da região. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de agora, 6h35, você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Seleção brasileira faz primeiro treino nos Estados Unidos e zagueiro é destaque. Prazo para renegociar dívidas do crédito rural encerra nesta sexta-feira. Ônibus que saiu de São Paulo para Caldas Novas tomba e motorista morre, passageiros ficam feridos. Ministério da Saúde entrega nova remessa de vacinas da dengue. Trump é condenado por fraude ao comprar silêncio de atriz pornô, pena sai em julho. Prorrogado o prazo de envio da documentação para a retomada de obras da saúde nos municípios. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, lançaram na última quarta-feira campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, novos produtos como cigarros eletrônicos e informações enganosas da indústria do tabaco são uma ameaça, levando à iniciação, do tabagismo cada vez mais precoce. É o que destacou a pasta em nota. Dados apresentados pelo Ministério indicam que crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos 2 vezes mais probabilidade de fumar cigarros mais tarde na vida. O mote da campanha é o Dia Mundial Sem Tabaco 2024, lembrando que hoje, sexta-feira, e que este ano tem como tema a proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco. Dados da última pesquisa nacional da saúde do escolar revelam que em 2019, 16,8% dos estudantes do Brasil com idade entre 13 e 17 anos já haviam experimentado cigarro eletrônico, sendo 13,6% com idade de 13 a 15 anos e 22,7% com 16 a 17 anos. Quanto ao sexo, a experimentação é maior entre os homens, 18,1%, do que entre as mulheres, 14,6%. A variação regional foi significativa, com a maior experimentação do cigarro eletrônico nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, ficando menor do que a média nacional, o Nordeste e o Norte. A secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, anunciou a sua saída da pasta a seus funcionários. O cargo é o segundo mais importante na hierarquia do Ministério e ela atuava como braço direito do ministro Camilo Santana. Isolda governou o Ceará até o fim de 2022. Ela foi vice-governadora na chapa de Camilo Santana e assumiu o cargo quando ele concorreu ao cargo de senador da República. A saída ocorre no prazo para desincompatibilização para as eleições municipais deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Isolda pretende sair como candidata a prefeita no Ceará. A cidade ainda não foi definida, mas a expectativa é de que ela dispute a vaga em Sobral na tentativa de substituir o aliado Ivo Gomes, atual prefeito e irmão do senador Cid Gomes e do ex-ministro Ciro Gomes. Após racha no PDT do estado, Isolda e Cid deixaram a sigla e se filiaram ao Partido Socialista Brasileiro no início deste ano. E mais de 350 mil pessoas terão acesso a novos canais de TV digital. A matéria é com Janaína Oliveira.
O Ministério das Comunicações autorizou novos canais de TV digital para municípios do Pará, da Bahia e de Roraima. A oferta para os locais ainda não alcançados pela tecnologia vai beneficiar, segundo a pasta, 350 mil pessoas. As portarias com as liberações do serviço de retransmissão de televisão foram publicadas no Diário Oficial da União na última quarta-feira. Conforme o diretor do Departamento de Radiodifusão Privada da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Nelson Neto, as autorizações seguem a meta estabelecida pelo órgão de levar o serviço para todo o Brasil. A ideia é fazer com que esses sinais, por meio de emissoras autorizadas a executar o serviço de RTV, cheguem a localidades que não são alcançadas por essas geradoras. E o impacto disso é que nós conseguimos levar, além de imagem e som com qualidade digital, informação, cultura, entretenimento para essas comunidades. E aí o que a gente pode afirmar é que seguimos comprometidos com a meta estipulada pelo ministro Juscelino Filho, que é levar o serviço de TV digital para todas as localidades do Brasil. O diretor explica o que as empresas interessadas no serviço e a população em geral devem fazer. E para que o serviço esteja disponível e as pessoas tenham acesso ao sinal digital, é necessário que essas entidades interessadas encaminhem ao Ministério das Comunicações, por meio de requerimento, uma solicitação de consignação do canal desejado. Já para a população, é necessário que tenham um aparelho de TV compatível ou um conversor digital para os casos de TVs que não são compatíveis. Os canais de TV digital chegam para os seguintes municípios: no Pará, para os municípios de Canaã dos Carajás, Faro, Ourém, Aveiro, Bagre, Garupá e Muaná. Na Bahia, a oferta é para as cidades de Irecê e Rio Real. E no estado de Roraima, para o município de Bonfim. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. A Justiça rejeitou o pedido de defesa da advogada Amanda Partata, de 31 anos, para um novo exame de insanidade mental. Partata é acusada de matar o seu ex-sogro e a mãe dele envenenados com bolos de pote. O juiz Eduardo Pio Mascarenhas argumentou que o primeiro laudo não apresenta erros e indicou que Amanda estava consciente de seus atos quando cometeu o crime. Com a homologação do laudo pericial definitivo, o juiz marcou a audiência de instrução para o dia 25 de junho. O documento destacou trechos do primeiro exame médico pericial realizado pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário. Segundo a perícia, a advogada apresentava na época do crime um quadro compatível com transtorno de personalidade borderline, traços comportamentais antissociais, bulimia nervosa e transtorno disfórmico corporal. E a Polícia Militar de Goiás resgatou nesta última quinta-feira uma mulher de 33 anos que era mantida em cárcere privado desde a noite de quarta-feira pelo ex-namorado de 44 anos em um quarto de hotel no setor Campinas, em Goiânia. A vítima contou que na manhã da sexta-feira conseguiu pegar o celular e discar para a polícia, que chegou quando ela era agredida fisicamente. Eles chegaram no momento em que eu estava temendo pela minha vida, porque fiquei com muito medo, porque ele já havia me ameaçado, é o que afirmou a mulher. O resgate foi feito por uma equipe do 38º Batalhão. A equipe policial constatou que ela estava com lesão corporal em partes do corpo, foi o que relatou um dos cabos presentes ao evento. Detido, o homem foi encaminhado para a delegacia especializada no atendimento à mulher, onde está à disposição do judiciário. Goiás Social recebe doação de milhares de litros de leite doados pelo Sindicato das Indústrias dos Laticínios de Goiás. A matéria é de Agatha Couto. O governo do estado, por meio do Goiás Social, recebeu 71 mil litros de leite doados pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios, o Sindileite Goiás. O alimento será destinado a entidades sociais cadastradas na Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, para reforçar as refeições de crianças e idosos em vulnerabilidade social. A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, agradeceu a doação e destacou sua importância. Essas doações chegarão nas pessoas mais vulneráveis do estado de Goiás. Então é muito importante que nós possamos agradecer essa confiança do Sindileite. Agora,
Como diz o Cid Leite, dobramos a meta. O ano passado nós recebemos 48 mil litros em doação. Este ano, quando eu entrei aqui, estava em 65 mil e agora já fui informada que estamos em 71 mil litros de leite doados pelo Cid Leite. Então, é preciso pedir a vocês que não olhem isso como um litro de leite, e sim quantas crianças serão alimentadas com esses 71 mil litros de leite. É isso que importa, é fazer o bem e saber e ter a certeza que essas doações chegarão às pessoas mais necessitadas. Neste ano, o volume doado foi o dobro em relação a 2023, com a colaboração de 22 empresas. Essa é a 17ª doação realizada pelos laticínios desde 2007, totalizando 1 milhão de litros, e marca o Dia Mundial do Leite, celebrado em 1º de junho. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O Esportivo Ameliano venceu o Atlético na noite desta quinta-feira na Liga Arena, em Curitiba, duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com a vitória, o time paraguaio assumiu a liderança da chave e confirmou vaga nas oitavas de final do torneio continental, enquanto que o Atlético terá de jogar o play-off contra os times da Libertadores. A vitória do Ameliano coloca o time paraguaio nas oitavas de final do torneio. O Atlético, segundo colocado, vai jogar o play-off contra os times que fecharam a fase de grupos da Libertadores na 3ª posição. O sorteio ocorre na próxima segunda-feira. E a seleção brasileira realizou na tarde desta quinta-feira o seu primeiro treino em Orlando, na Flórida, onde se prepara para amistosos contra o México e Estados Unidos e também para a Copa América. Com os atletas desgastados após a viagem, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho leve com bola. A atividade contou com a presença de 17 dos 26 convocados. Entre os atletas que já se apresentaram, o único que não foi a campo foi o zagueiro Gabriel Magalhães. Ele se recupera de uma lesão no ombro direito e deve perder os primeiros treinos do Brasil, mas não corre risco de corte. Inicialmente se apresentaram apenas atletas que atuam no exterior, entre eles o meia Lucas Paquetá, que na semana passada foi denunciado por suposta participação e manipulação de apostas esportivas no campeonato inglês. Dorival Júnior começará a esboçar a escalação da seleção somente na próxima semana, quando receberá os demais convocados. Na segunda-feira se apresentarão os 4 atletas que atuam no futebol brasileiro e o volante Ederson da Atalanta. O grupo ficará completo na quarta-feira, quando chegará o trio do Real Madrid, que disputa a final da Liga dos Campeões no sábado. Éder Militão, Rodrigo e Vini Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. Produtores do Mato Grosso e outros 16 estados possuem até hoje para solicitar a prorrogação de dívidas do crédito rural que vence em 2024. A renegociação foi aprovada em março pelo Conselho Monetário Nacional. A renegociação de até 100% de parcelas que vencem nesse ano de operações de crédito rural de investimento aprovada está relacionada à produção de soja, milho, leite e carne. Para Mato Grosso, a medida foi concedida para as atividades produtivas de soja, milho e bovinocultura de carne. O secretário da Polícia Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, frisa ainda que a prorrogação é para os investimentos de 2024, que são equalizados pelo Tesouro Nacional, seja de compra de máquinas, correção de solo, construção de armazém e Novagro. Segundo Nery Geller, o produtor deverá encaminhar o seu ofício para o agente financeiro e solicitar a prorrogação. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a abertura do mercado da China para a uva fresca, sorgo, noz, pecan e gergelim do Brasil está na pauta dos bilateral entre os países durante a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. A Constância se reunirá no dia 5 e 6 de junho em Pequim. Fávaro vai para a China na próxima sexta-feira para participar dessa reunião. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Mais uma contra a Constituição e contra a língua portuguesa. A Constituição diz no artigo 13 que a língua oficial no Brasil é a língua portuguesa. A língua portuguesa, todo mundo sabe, não tem neutro. Só tem masculino e feminino, gêneros. Nós, pessoas humanas, temos sexo, masculino e feminino. A língua tem gênero, masculino e feminino.
Tudo isso para contar que o ministro Flávio Dino, do Supremo, é outro que derrubou lei. Há pouco foram derrubadas leis municipais da Câmara de Vereadores, de um município de uma Câmara de Minas e outra de Goiás. Agora é uma lei estadual do Amazonas. O ministro Dino suspendeu a lei por liminar, vai ter que passar pelos 11 do Supremo, né? Que a lei proibia pronome neutro ensinado nas escolas do Amazonas, tanto escolas públicas quanto privadas. Claro, porque não existe neutro na língua portuguesa. Como é que alguém vai ensinar português dizendo que tem neutro? Contraria a língua portuguesa. O ministro alegou que a língua é viva. Sim, mas a língua é viva, mas não... agora no Amazonas a língua ressuscitou isso aqui. Ou ressuscitou não, inventou isso aqui. E aí? E aí a Academia Portuguesa de Letras e a Academia Brasileira de Letras vai se reunir? Então, pelo amor de Deus. Está lá escrito na Constituição, artigo 13. A língua é o português. Bom, e todo mundo se perguntando, né? 20% da blusinha das compras no exterior via eletrônica, que vinha sem imposto nenhum, concorrendo com a produção nacional, com o comércio nacional, com a indústria nacional, sem imposto. Sabe quanto é que a indústria não, o consumidor paga aqui no Brasil sobre roupa? 61,5% é imposto. Eu vou repetir, talvez vocês não acreditem. 61,5% é imposto vestuário. E aí a Câmara botou 20% só e continua sendo desigual o tratamento. Ou todo mundo paga imposto igual, que está vendendo para brasileiro, ou se isenta de imposto. Aliás, eu ontem estava falando sobre Lula dizendo que tem que baratear eletrodoméstico para o gaúcho, por causa da enchente. É só o governo federal tirar o imposto dos eletrodomésticos. Vai cair muito, né? Enfim, tudo que eu queria dizer é o seguinte, que ainda vai para o Senado esse assunto. E provavelmente lá no Senado vai haver pressão da indústria, do comércio brasileiros para botar mais imposto. Porque daqui a pouco fecha tudo aqui, a gente só compra da China. Já estamos comprando aço da China, já fechou uma siderúrgica da Gerdau em Minas Gerais, desempregou quase 500 pessoas porque não consegue concorrer com aço da China. Isso que é o Gerdau, que é uma empresa de uma tradição de liberalismo econômico muito, muito grande. Estou falando em negócios. Olha, a Ford anunciou agora que não vai apostar no carro totalmente elétrico. A Mercedes e a General Motors estão fazendo isso também, no mínimo híbrido, porque o mercado não está assim. Eu lá em Lisboa vejo muito carro elétrico, vi muito. Mas lá nos Estados Unidos parece que não está tanto assim. Eu faria o seguinte, eu gosto muito do carro elétrico silencioso, um Tesla é uma maravilha. Mas eu vou primeiro esperar que os outros testem por mim, né? Que sejam cobaias, fazer o mesmo que eu fiz com a injeção lá da Covid, né? Que agora a gente está vendo o que era, né? Bom, falei dos Estados Unidos, Trump foi condenado. Aí naquela questão lá da atriz pornô, que acho que estava chantageando ele fez pagamento para ela, para o silêncio dela, para não prejudicá-lo na outra eleição, agora foi condenado. Só não se sabe ainda as consequências, não se sabe mesmo, né, se isso vai permitir que ele seja candidato, ou se isso vai fazer com que ele vá para a cadeia, ou se vai fazer com que, sei lá, ainda não se sabe quais as consequências. Mas foi um júri que o condenou. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h53, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, ônibus que saiu de São Paulo para Caldas Novas tomba, motorista morre e passageiros ficam feridos. Ministério da Saúde entrega nova remessa de vacinas da dengue. Trump é condenado por fraude ao comprar silêncio de atriz pornô. Pena sai em julho.
Daqui a pouco você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a distribuição de mais 991 mil doses da quinta remessa de vacinas da dengue. Dessas, 656 mil são doses de reforço e 335.200 são para as primeiras doses. Com essa entrega, mais 405 municípios serão contemplados, totalizando 1.735 que poderão vacinar adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Para a proteção completa contra a dengue, o imunizante hoje incorporado pelo Sistema Único de Saúde é administrado em 2 doses. A vacina Qdenga é da empresa japonesa Takeda e recebeu a pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde. E o prazo para gestores municipais enviarem documentação para repactuações de obras na saúde foi prorrogado até o dia 23 de junho. A prorrogação consta na portaria 551/24 do Ministério da Saúde, publicada no dia 27 de maio. A medida formalizou o que foi anunciado na 25ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que aconteceu entre 20 e 23 deste mês. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, houve baixo envio de documentação e agora alerta para a adesão de gestores municipais. O pacto oportuniza a retomada de obras, comunidades básicas de saúde, academias de saúde, bem como construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, centros de atenção psicossocial e de unidades de acolhimento e centros especializados em reabilitação. A decisão de estender o prazo para o envio da documentação dos municípios alterou a portaria 3084/24, que trata do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante à saúde. Inicialmente, esse prazo terminava no dia 24 de maio. E a ministra da Saúde visita áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os detalhes é com o Diego Brião. O Ministério da Saúde tem realizado ações no Rio Grande do Sul, especialmente em áreas atingidas pelas enchentes. Durante a terça-feira, a titular da pasta, Nízia Trindade, visitou áreas da cidade de Canoas, situada ao norte da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo informa o Ministério da Saúde, os compromissos no Rio Grande do Sul são parte da ampla resposta de assistência em saúde da pasta, de forma a garantir a atuação coordenada e eficiente diante da situação de emergência enfrentada pela população. A ministra Nízia Trindade destaca trabalhos realizados na região. É um impacto muito grande estar aqui em Canoas, através do vendo como está a cidade agora, que as águas baixaram em muitos pontos ainda com inundação, e ver esse trabalho feito em conjunto, o Ministério da Saúde, todos os ministérios do governo federal, e o trabalho feito aqui pelo Exército de uma maneira assim muito intensa, apoio às famílias, então entregando alimentos, trabalho também de recolhimento do lixo, contribuindo assim numa ação fundamental que é melhorar as condições para que a vida possa voltar aos poucos ao normal. A ministra da Saúde também salienta pontos de atenção das autoridades. É a grande preocupação, estou vindo aqui para uma ação na área da vigilância em saúde, ver todo o efeito dessa grande enchente também em muitas doenças, como a leptospirose, doenças respiratórias também, agora com mais frio, e os abrigos. A ministra Nízia Trindade participou de uma reunião na terça-feira com gestores da saúde do Estado Gaúcho e da Oficina da Vigilância em Saúde, com especialistas e representantes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, entre outros. Segundo informa o Ministério da Saúde, nas discussões, os gestores estaduais e municipais apresentaram as principais medidas de saúde implementadas e as perspectivas de aumento de casos de infecções após a exposição aos agentes contaminadores presentes nas águas acumuladas. O contato das águas fluviais com lixo, produtos químicos e sujeira urbana eleva a probabilidade de propagação de doenças como cólera, leptospirose, hepatite A e B, além de outras infecções gastrointestinais.
Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E o ônibus de excursão que seguia para Caldas Novas tombou em um acostamento no quilômetro 301 da rodovia Anhanguera, entre os municípios de Cravinhos e Ribeirão Preto, e terminou com uma morte e vários passageiros feridos na madrugada desta quinta-feira. Um dos ocupantes, inclusive, está em estado grave. A polícia vai apurar as causas do acidente. Segundo informações preliminares, o veículo fretado saiu de Suzano, em São Paulo, no fim da tarde da quarta-feira e chegaria a um hotel de Caldas Novas às 8 horas de ontem. Contudo, às 2h45 da manhã aconteceu o acidente. A vítima fatal foi o motorista Emerson Fortunado da Silva, de 48 anos. A morte foi confirmada no local. A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam uma quadrilha especializada em crime cibernético que aplicava o golpe do novo número na quarta-feira. A operação aconteceu em um local que funcionava como uma espécie de escritório do crime na cidade de Caldas Novas. Ao todo, 5 homens entre 20 e 24 anos foram identificados pela prática de fraudes eletrônicas. Segundo a polícia, os criminosos se passavam por familiares das vítimas, conversando com elas por meio de um aplicativo de mensagens e dizendo que tinham trocado o número de telefone. Em seguida, suspeitos pediam uma quantia em Pix que era destinada às contas de laranjas. De acordo ainda com a polícia, há suspeitas de que os homens praticavam o crime contra vítimas de Goiás e de diversos outros estados, já que foram encontrados chips com vários DDDs. E Caiado recepciona policiais que atuaram no Rio Grande do Sul e anuncia envio de novos donativos para o estado. Os detalhes dessa ação com o Simval Lopes. O governador Ronaldo Caiado recepcionou em frente ao Palácio das Esmeraldas os 44 policiais goianos que se voluntariaram para reforçar a segurança e levar ajuda humanitária aos afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A iniciativa, batizada de Operação Brasil é um Só, teve início no último dia 17. Caiado enalteceu o trabalho realizado pelos policiais goianos. Todos eles que se apresentaram espontaneamente, além de serem também pessoas altamente preparadas nos batalhões especializados da nossa Polícia Militar, sobre o comando do Major João Júnior, tá certo, que prestaram um serviço maravilhoso e hoje retornam, tá certo, com reconhecimento não só do governador, mas de toda a população do estado de Goiás, onde sem dúvida nenhuma receberão também uma certificação desse trabalho e que fizeram num gesto aí humanitário e de apoio ao povo do Rio Grande do Sul, assinado pelo governador do estado. Ao longo de 11 dias, os policiais goianos realizaram 94 ações policiais, com mais de 350 abordagens, 150 patrulhamentos motorizados e 80 náuticos. Eles também auxiliaram no resgate de mais de 600 pessoas e 11 animais. Entregaram 1 tonelada de alimentos e mais de 5.000 litros de água potável em áreas alagadas. O grupo ainda fez 3 prisões e apreendeu 40 armas de fogo, além de munições e 4.000 em espécie, dinheiro proveniente do tráfico de drogas. 12 policiais penais continuam em missão no solo gaúcho. Além de receber os policiais, o governador Ronaldo Caiado anunciou o envio de mais donativos para os gaúchos. Ele agradeceu o apoio dos goianos nas campanhas de arrecadação. Nós temos que agradecer a todos os goianos que se empenharam, e a informação que nós temos hoje, informação oficial da Defesa Civil e dos Bombeiros Militares, é que foi a maior campanha do estado de Goiás com donativos que atinge a 1.076 toneladas. As mais variadas doações, tá certo? Foram exatamente aqui 7 comboios em 44 caminhões e carretas que se deslocaram para o Rio Grande do Sul. Nós estamos também já montando uma equipe de assistentes sociais e também de psicólogos para que a cada momento, em cada fase, aquilo que o Estado puder ajudar, ele vai ajudando. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h13. E o Palmeiras se despediu de Endrick na noite desta quinta-feira com um empate sem gols contra o São Lourenço no Allianz Parque na última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Verdão, que já estava garantido no mata-mata com a liderança da sua chave, perdeu a chance de terminar com a melhor campanha geral. O ponto conquistado em São Paulo classificou o São Lourenço para as oitavas de final. Negociado com o Real Madrid, Endrick fez nesta quinta-feira a sua última partida com a camisa do Palmeiras. Escalado como titular, o atacante de 17 anos chorou com a homenagem feita pelos torcedores presentes no Allianz Parque. O Palmeiras terminou na liderança do Grupo F com 14 pontos, mas não conseguiu atingir o objetivo de terminar a fase com a melhor campanha geral. Na próxima segunda-feira, a Conmebol vai sortear os confrontos das oitavas de final. O Verdão terá a vantagem de decidir no Allianz Parque contra o Colo-Colo do Chile, o Talheres da Argentina, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, também da Argentina, o Nacional do Uruguai ou o segundo colocado do Grupo C, que ainda está indefinido. E o Real Madrid está na cidade da sua 18ª final de Liga dos Campeões. A delegação do clube espanhol chegou na tarde desta quinta-feira em Londres, onde o Real vai enfrentar o Borussia Dortmund na decisão do próximo sábado, às 16 horas, em Wembley. O grupo de jogadores que viajou nesta quinta-feira não conta com o goleiro Lunin, como o indicado pela imprensa europeia nos últimos dias. Gripado, o ucraniano vem ficando longe dos outros companheiros para evitar o contágio a poucos dias da decisão. Por isso ficará em Madrid e deve viajar apenas no sábado, horas antes da partida em Londres. A princípio, o goleiro estará apto para ir a campo. Nas redes sociais, Lunin se manifestou e lamentou não estar junto com o grupo nos dias que antecedem a decisão. Borussia Dortmund e Real Madrid, como dissemos, se enfrentam neste sábado às 16 horas em Wembley, na final da Champions League, em jogo único. Em caso de empate, o confronto será decidido na prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Em meio às comemorações do Dia Mundial do Leite, em 1º de junho, produtores de leite de todo o país mobilizam-se por alíquota zero para seus produtos na cesta básica, como parte da reforma tributária. A reivindicação inclui também um crédito presumido de 100% para produtores não contribuintes. A Câmara dos Deputados sediará 2 eventos sobre o tema: o terceiro encontro dos produtores brasileiros de leite, em 4 de junho, e o Grito da Cadeia Láctea, em 5 de junho. Atualmente, 99% dos municípios brasileiros estão envolvidos na produção de leite. O deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, vice-líder do governo no Congresso e coordenador do grupo de trabalho que trata desse tema na Câmara dos Deputados, defende a importância das reivindicações para fortalecer o setor. Atualmente, 22 produtos lácteos já possuem alíquota zero, com crédito presumido de 50% para os produtores. E o mercado físico do boi gordo segue com preços acomodados nas principais praças de produção e comercialização do país. Mas a expectativa ainda é de queda no curto prazo, em linha com a grande quantidade de animais ofertados durante o período de final de safra, é o que afirmou o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em Araçatuba, São Paulo, a referência média para a arroba do boi na modalidade a prazo ficou em R$220. Já em Goiânia, a indicação foi de R$197 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, a arroba teve o preço de R$215. Já em Dourados, a arroba foi indicada em R$215 e Cuiabá, R$210. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h16. E o mais recente estudo publicado pela revista Maio na revista científica The Lancet tem algumas notícias e aponta alguns desafios para o mundo. Entre 2000 e 2021 houve um aumento de 49,4% no número de anos saudáveis perdidos devido às enfermidades ou morte precoce. Cresce o contingente de indivíduos com fatores de risco associados ao metabolismo, ou seja, pressão alta, níveis alterados do colesterol ruim, quantidade de glicose no sangue, índice de massa corporal elevado. São pessoas com sobrepeso ou obesidade com maior risco de desenvolver diabetes, ter um infarto ou um acidente vascular cerebral ou derrame, e não necessariamente idosas. Na faixa de 15 a 49 anos, um quadro de saúde precária estava ligado ao excesso de peso e também a diabetes. E Donald Trump se tornou nesta quinta-feira o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime. Candidato novamente à Casa Branca neste ano, Trump foi condenado por fraude contábil ao ocultar um pagamento de $130 mil para comprar o silêncio de uma atriz pornô na eleição de 2016,
quando derrotou Hillary Clinton do Partido Democrata. Segundo a acusação, o suborno foi usado para ocultar a relação com Daniels e assim interferir no processo eleitoral. A decisão do júri, anunciada no Tribunal de Nova York, foi unânime. Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações pelos 12 integrantes do colegiado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. E o Brasil pode abastecer mais de 20 milhões de residências com energia solar. Os detalhes com Humberto Ferretti. Energia solar responde por 18% da geração de eletricidade no país. A potência instalada é de 43 gigawatts, o equivalente a 3 usinas de Itaipu. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, a ABSolar. É eletricidade suficiente para abastecer mais de 20 milhões de residências. A maior parte da energia, quase 30 gigawatts, não vem das grandes usinas, mas sim da chamada geração própria, ou seja, os painéis solares instalados em telhados, pequenos terrenos, indústrias e fazendas, por exemplo. A ABSolar avalia que o crescimento da modalidade tem relação com a queda dos preços dos painéis, além do fato de que a economia na conta de luz pode chegar a até 90%, sem falar na preocupação cada vez maior da sociedade com o meio ambiente. Os investimentos em sistemas solares no país já passam de 200 bilhões de reais nas contas da entidade, que diz que 52 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser lançados na atmosfera. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. 7h19 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 31 de maio. Ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul já soma 62 bilhões e meio de reais. E Caiado anuncia investimento de mais de 4 milhões de reais para a temporada Mais Araguaia 2024. Claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 31 de maio. Olha, um mês após o início da atuação da Força Tarefa do Governo Federal no Rio Grande do Sul, já foram destinados emergencialmente ao Estado 62 bilhões e meio de reais para socorrer a população atingida pelas enchentes. Fortes chuvas atingiram o estado desde o dia 27 de abril, causando tragédias sem precedentes na região. Até a quinta-feira, os eventos climáticos extremos atingiram 471 cidades, mataram 169 pessoas e deixaram mais de 626 mil fora das suas casas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, desde 30 de abril, o governo federal tem atuado em 6 frentes no apoio à população gaúcha, ao empresariado, à gestão do estado e dos municípios atingidos. São elas: resposta emergencial ao desastre, cuidado com as pessoas, apoio às empresas, medidas para o governo do estado, medidas para municípios e medidas institucionais. E o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quinta-feira nota corrigindo a estimativa divulgada na semana passada sobre jovens que não estudam nem trabalham, mais conhecido como jovens nem. De acordo com a pasta, no primeiro trimestre de 2024, o número de jovens entre 14 e 24 anos nessa condição ficou em 4.600.000, um recuo de 0,95% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Quando 4.800.000 jovens não estavam estudando, trabalhando e nem procurando trabalho. O balanço inicial indicava um aumento nesse indicador, o que agora foi corrigido. Em entrevista, a subsecretária de Estatísticas e Estudo do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher, disse que as mulheres jovens são as que mais enfrentam obstáculos. O trabalho doméstico e a sobrecarga do cuidado familiar contribuem para que muitas delas entrem mais tarde no mercado de trabalho. E o Brasil tem 3 capitais entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Milena Abreu.
O Brasil tem 3 capitais entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. A Numbio, uma plataforma colaborativa especializada em estimar dados de custo de vida em diferentes partes do mundo, elaborou um ranking de criminalidade internacional. A lista, com 50 localidades, é liderada por Caracas, a capital da Venezuela. Pretória, Durban e Joanesburgo, todas na África do Sul, aparecem na sequência. Port Moresby, em Papua Nova Guiné, fecha o nada agradável top 5. Na lista das 10 cidades mais perigosas do mundo, o Brasil aparece 3 vezes, com o Rio de Janeiro em 7º, Fortaleza em 9º e Salvador na 10ª colocação. Considerando a lista completa, com 50 cidades, o Brasil é o segundo país que mais aparece. São ao todo 8 representantes. Além das 3 cidades já citadas, Recife aparece na 13ª posição, Porto Alegre na de número 23, pouco à frente de São Paulo, que é listada na posição de número 25. O 38º lugar do ranking é ocupado por Campinas e a última cidade brasileira a aparecer é Belo Horizonte, na posição de número 47. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34 agora. E nessa última quarta-feira, o governador Ronaldo Caiado, durante o lançamento da temporada Mais Araguaia 2024, na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, anunciou investimento de mais de 4 milhões de reais para atender e dar suporte à população e todos os prefeitos da região. O governo de Goiás estará presente para proporcionar a todos um período de férias tranquilo, com segurança e todo o apoio do Corpo de Bombeiros, foi o que garantiu o governador. Com apoio estratégico da Secretaria da Retomada, as cidades de Aruanã, Aragarças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia serão palco de uma gama de atividades durante o mês de julho. As atividades vão desde apresentações artísticas até ações de educação ambiental e segurança. Na tarde desta quinta-feira, a equipe do 38º Batalhão prendeu um homem de 44 anos que mantinha sua mulher em cárcere privado em um hotel no setor Campinas, em Goiânia. Segundo a polícia, o autor agrediu a vítima e a impediu de sair do quarto, além de tomar o seu celular para evitar que ela pedisse ajuda. Em um momento de descuido do agressor, a vítima conseguiu recuperar o celular e ligar para a polícia. Os policiais chegaram rapidamente ao local e prenderam o homem em flagrante. E Goiás tem o maior número de empresas de construção da sua história. Essa boa estatística, quem nos traz é Marcelo Tavares. Dados da pesquisa anual da indústria da construção do IBGE mostram que o número de empresas de construção em Goiás cresceu 4,3% em 2022, passando para 2.471 unidades, o que representa o maior número da série histórica iniciada em 2007. Na região centro-oeste, Goiás também foi destaque com a maior representatividade percentual no setor da indústria da construção, liderando em todos os indicadores analisados pela pesquisa. Em relação às empresas atuantes em cada estado, Goiás representa 41,4% do total, seguido respectivamente por Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Já no cenário nacional, Goiás está em 8º lugar, somando o maior número de empresas atuantes. As 2.471 unidades de construção no estado correspondem a 3,8% do total das companhias no país. Em 2022, no Brasil, havia 64.877 empresas da construção com 5 ou mais pessoas ocupadas, aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36 agora. E o Brasil segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Contra a Holanda, nesta quinta-feira, a seleção verde-amarela até levou um susto ao ser dominada no segundo set, mas retomou o controle da partida. O triunfo veio com placar de 3-1, parciais de 25-17, 20-25, 25-20 e 25-18. Ana Cristina terminou com a maior pontuadora do duelo, com 19 pontos, sendo 17 só de ataque. Após a sexta vitória, o Brasil ocupa a segunda posição na Liga das Nações Feminina, com 17 pontos.
A liderança é da Polônia, que também tem 100% de aproveitamento e perdeu menos sets. O Brasil terá pela frente uma pedreira. Na madrugada da sexta para sábado, a partir de 1h30 da manhã de Brasília, vai encarar a Itália, que ainda busca vaga nas Olimpíadas e veio com o time completo para a segunda etapa da Liga das Nações. E o atacante Edson Cavani, de 37 anos, anunciou a sua aposentadoria da seleção do Uruguai. Em post nos seus perfis nas redes sociais, o ex-PSG e Manchester United comunicou que não irá mais jogar pela Celeste. Ele é o terceiro jogador com mais partidas com a camisa da equipe na história. O último jogo de Cavani pelo Uruguai foi na Copa do Mundo do Catar, na vitória por 2-0 contra Gana, na última rodada da fase de grupos. O atacante do Boca Juniors não foi convocado desde então e não esteve presente nas listas de Marcelo Bielsa desde que o argentino assumiu a Celeste. E o Cruzeiro venceu a Universidade de Quito por 1-0 na noite desta quinta no Mineirão e terminou na liderança do Grupo B da Copa Comebol Sul-Americana. O gol da vitória veio aos 34 do segundo tempo e foi marcado pelo atacante Rafa Silva. O resultado fez a Raposa superar o time equatoriano na tabela, somando 12 pontos contra 11 do adversário. Com o resultado, o Cruzeiro está garantido nas oitavas de final da Copa Comebol Sul-Americana. O time mineiro aguarda para conhecer o próximo adversário em sorteio que será realizado nesta segunda-feira. O rival sai de um play-off entre os segundos colocados da Sul-Americana contra os terceiros colocados da Libertadores, definindo os 16 classificados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. Na Bolsa de Chicago, os vencimentos futuros do milho fecharam a sessão desta quinta-feira com quedas. Os contratos registraram baixas de 6,50 a 7,75 pontos. Segundo as informações da Laboro Corretora, o clima favorável na região central dos Estados Unidos está exercendo pressão sobre os preços das commodities agrícolas, apesar de uma redução na produção global, especialmente para o trigo. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires apontou no seu relatório semanal divulgado ontem que a colheita do milho atingiu 30% da área nacional, um avanço de quase 2 pontos percentuais no comparativo semanal. A Bolsa manteve as suas projeções da safra argentina inalteradas em 50,5 milhões de toneladas de soja e 46,5 milhões de toneladas de milho. Em função do feriado nacional de Corpus Christi, neste dia 30 de maio, as negociações da soja no mercado físico não tiveram movimentações. Imunização protege mãe e bebê durante o período gestacional. Vamos saber dessa história com a Rafaela Martinez. Você sabia que a imunização materna pode ajudar no controle de doenças graves entre os recém-nascidos? Manter a cartilha de vacinação em dia durante a gestação pode evitar o risco de complicações em quadros de infecção e ainda pode garantir a passagem de anticorpos da mãe para o bebê. Quem explica é Marcelo Freitas, gerente médico de vacinas da GSK. Essa vacinação, ela acaba protegendo o bebê nos primeiros meses de vida, um período em que seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Em relação às vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde para gestantes, a tríplice bacteriana acelular, DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Ela está indicada para todas as gestações, uma dose a partir de 20 semanas de gestação. Já a vacina de hepatite B, caso a gestante já tenha o esquema completo com 3 doses, ela não precisa ser repetida. A dupla bacteriana, que protege contra difteria e tétano, também pode ser utilizada para completar o esquema básico para tétano, que são de 3 doses. As mulheres que não tomaram a DTPA durante a gestação podem receber o imunizante o mais rápido possível, até 45 dias após o parto. Em um cenário de aumento de casos de coqueluche em estados como São Paulo, a imunização se torna ainda mais importante. A coqueluche, ela é uma doença respiratória aguda, altamente contagiosa. Com frequência, ela leva a um quadro intenso de tosse, dificuldade respiratória. Ela pode ser muito grave e levar a complicações como pneumonia e mesmo óbito, principalmente nas crianças menores, nos lactentes, nos seus primeiros meses de vida. O especialista alerta que manter a vacinação em dia é essencial também para mulheres que estão planejando engravidar, uma vez que a gestação pode deixar o organismo mais vulnerável às infecções. E a preocupação também deve ser estendida para o núcleo familiar. Os familiares e as pessoas mais próximas, têm mais contato com o bebê, são as principais responsáveis por transmitirem coqueluche aos recém-nascidos.
Então é fundamental que essas pessoas sejam vacinadas de modo que nós possamos proteger essas crianças desde cedo. As vacinas recomendadas para as gestantes estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde de todo o país, além da rede privada. Vale lembrar que o Ministério da Saúde tem incluído as gestantes como grupo prioritário também nas campanhas de vacinação para Covid-19 e para influenza. Este material foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.